Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. E na vida pessoal, sou engenheiro eletrônico. Bom, eu vou fazer uma apresentação hoje, um programa, a respeito da alimentação na Bíblia. Como a Bíblia trata a alimentação. Eu escolhi alguns pontos e vou conversar a respeito deles. Bem, caso os senhores gostem desse programa de hoje, clique naquele breguetinho do gostei. Isso nos ajuda a alavancar o canal e a levar mais conhecimento às pessoas. Bom, a alimentação mencionada na Bíblia vai desde a liberação de todos os alimentos à proibição de alguns deles. No início, ainda no paraíso, Deus disse, após criar o homem e a mulher, que toda erva de semente, toda árvore que produz fruto com semente, todos os animais da terra e todas as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra, lhes deu para alimento. Já a lei mosaica, já na lei mosaica, muitos alimentos foram proibidos, conforme Deuteronômio e Levítico. Temos também mais tarde uma passagem de Jesus que diz: o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Há também uma passagem que envolveu Pedro, onde diz que o que Deus purificou não é impuro. Vamos então à leitura dos trechos da Bíblia que eu separei para essa palestra. E diz o seguinte: em Gênesis 1, 29 a 31, está escrito: Eis que vos dou toda a erva de semente, que existe sobre a face da terra, e toda a árvore que produz fruto com semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. Eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito e achou que estava muito bom. Fez-se à tarde e amanhã do sexto dia. Então, olhem só, aqui durante a criação do mundo, Deus, após ter criado Adão e Eva, lhes disse que todos os todas as ervas de semente, todas as árvores que produzem fruto com semente, os animais da terra, as aves do céu, os seres vivos que rastejam e os vegetais, lhe deu por alimento. Aqui vai uma observação. Em Gênesis 9:4, diz o seguinte: tudo que vive e se movimenta vos servirá de comida. Entrego-vos tudo, como já vos dei os vegetais. Contudo, não deveis comer a carne com vida, isto é, com sangue. Por que diz na Bíblia que não se pode comer a carne com a vida? Ou seja, isto é, com sangue. Porque naquele tempo se acreditava que a alma estava no sangue. Portanto, se alguém comesse a carne com sangue, comeria a alma do animal. Portanto, não era permitido. Mas vamos continuar. Animais puros que se podiam comer. Vamos verificar como a Bíblia determina os animais que se poderiam comer ou não. Isto eu já estou comentando a respeito da lei mosaica. E em Deuteronômio 14, de 3 a 6, nós temos o seguinte: normas alimentares. Não comereis coisa alguma abominável. Eis
os animais que comereis: boi, cavalo, desculpe, vou começar novamente. Boi, ovelha, cabra, veado, gazela, corça, cabra montês, antílope, búfalo e gamo. Todo animal quadrúpede que tenha o casco partido e dividido em duas unhas distintas e que rumine. Então, esses eram os animais que a lei mosaica permitia que fossem consumidos. Em Levítico de 11, de 1 a 3, nós temos um texto similar, que diz sobre animais puros e impuros. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos israelitas nestes termos. Estes são os animais que entre todos os quadrúpedes da terra podereis comer, todo quadrúpede de casco partido e fendido em duas unhas, e que rumina, podereis comer. Agora vamos falar sobre animais impuros que não podem ser consumidos. E diz o seguinte em Deuteronômio 14, 7 e 8: mas não comereis, apesar de ruminarem ou terem o casco partido dividido em duas unhas distintas, o camelo, a lebre, o coelho, que são animais que ruminam, mas não têm o casco dividido. São impuros para vós. O porco, que tem casco fendido, mas não rumina, é impuro para vós. Não lhes comereis as carnes, nem lhes tocareis os cadáveres. Então, aqui agora, ele fala sobre os animais que são proibidos de serem comidos. Ou seja, aqueles que, apesar de ruminarem ou terem o casco partido dividido em duas unhas distintas, também não poderão ser comidos. E no caso do camelo, da lebre, do coelho, do porco e assim por diante. Bom, em Levítico 11, de 4 a 8, ele diz da seguinte maneira: contudo, dos animais que ruminam ou têm casco partido, não deveis comer os seguintes: o camelo, pois, embora rumine, não tem o casco partido, será impuro para vós. O coelho, o coelho ele comenta na Bíblia 2, e na Bíblia 1 comenta o queroglilo, queroglilo. Bom, que seria o equivalente ao coelho, que rumina, mas não tem o casco partido, será impuro para vós. A lebre, que rumina, mas não tem o casco partido, será imunda para vós. O porco, pois, embora tenha o casco partido e fendido em duas unhas, não rumina, mas será impuro para vós. Não deveis comer carne alguma deles, nem tocar os cadáveres, são impuros para vós. Bom, fala mais ainda em Deuteronômio 14, 8, que no fim aqui eu já li aqui em cima, mas há uma ênfase especial ao porco, que tem o casco fendido, mas não rumina, e é impuro para vós. Não lhes comereis as carnes e nem tocareis os cadáveres. Eu não sei exatamente por que o porco, naquela época, era proibido. Porém, nós sabemos hoje que, se o porco não for bem cuidado, não for bem tratado e ficar em locais onde pode haver doenças, ele vai transmitir doenças para o ser humano. Eu não sei se por um acaso o porco foi incluído dentro disto, porque eles sabiam que a carne de porco poderia conter alguns problemas para o ser humano. Então, a melhor maneira é proibir. Isso é apenas uma opinião minha, um pensamento meu. Mas tudo bem. Vamos dar continuidade a animais das águas que são puros e que se podem comer. Em Deuteronômio 14, 9, diz o seguinte: dos animais que vivem na água, comereis os que têm
barbatanas e escamas. Já em Levítico 11:9 diz: estes são os animais aquáticos que podereis comer, os animais aquáticos que têm barbatanas e escamas, tanto dos mares quanto dos rios, podereis comer. Olha, agora vamos ver quais os animais das águas que são impuros e que não se podem comer. E nós temos em Deuteronômio 14:10, que diz na íntegra o seguinte: não comereis nenhum dos que não tenham barbatanas nem escamas, são para vós impuros. E em Levítico 11:10-12 diz: mas, dentre os animais que povoam as águas dos mares e dos rios, e dentre os seres vivos que aí houver, detestareis todo animal que não tiver barbatanas e escamas. Serão para vós abominação, não devereis comer de sua carne, e tereis como alimento, e tereis como abominação aos seus cadáveres. Todo animal aquático que não tiver barbatanas e escamas será para vós abominação. Por que será que tirou os animais que não têm escamas e nem barbatanas? Será que isto é uma alusão, é uma proteção às baleias e aos golfinhos que estão incluídos dentro destes animais? Nós sabemos que nos tempos modernos, isso já, embora nos tempos modernos, alguns 30, 40 anos atrás, era muito comum se comer carne de baleia, o que levou muitas espécies de baleia quase que à extinção. Mas lá, já no passado, já no tempo de Moisés, já se falava sobre isto, para não comerem animais que não tiverem barbatanas e escamas. E nisto temos golfinhos e baleias. Bom, vamos dar uma continuidade a respeito das aves que são limpas e que se pode comer. Em Deuteronômio 14:11-19, tem o seguinte texto: comereis de todas as aves puras. Eis as que não podereis comer da águia, do falcão, a águia marinha, o milhafre, o gavião, de qualquer espécie, toda espécie de corvo, avestruz, coruja, gaivota e qualquer ave de rapina, o mocho, o corujão e o cisne, o pelicano, o abutre e o corvo marinho, a cegonha e a garça, e todas as espécies, a polpa e o morcego, qualquer inseto é impuro para vós e não devereis comer. Então, neste texto aqui, ele excluiu as aves que não se devem comer. Desculpem, eu falei errado. Todas as aves comereis, sim, ele falou exatamente isso. Eis que não podereis comer da águia, do falcão e etc. Agora, vamos às árvores impuras que não se podem comer. Em Deuteronômio, já fiz esse detalhe. Vamos ver agora em Levítico 11:13-19, que diz um texto similar, porém com outras palavras, e diz o seguinte: dentre as aves que tereis por abominação e não comereis, por serem coisa detestável, as seguintes: a águia, o falcão, a águia marinha. Na Bíblia 1 determina a águia marinha como grifo, o milhafre, na Bíblia 1 diz como milhano, o abutre de qualquer espécie, todas as espécies de corvos, avestruz, coruja, gaivota, gavião, avestruz, açor, de qualquer espécie. O mocho, o corvo marinho, o corujão,
o cisne, o pelicano, o frango d'água, a cegonha e a garça de qualquer espécie, a polpa e o morcego. Então, ele excluiu aqui uma série de aves, da mesma forma que já havia excluído alguma série de animais terrestres. Agora, não sei exatamente o motivo pelo qual eles excluíram, por exemplo, a águia, o falcão, a águia marinha. Esses aqui são aves predadoras que comem outras aves e outros animais. Eu não sei se há alguma relação a esse respeito, mas olha só, águia, falcão, águia marinha, abutre, corvo. Agora, já a avestruz, a gaivota, não sei exatamente por que estariam aqui dentro disto. Porém, estas são as aves que se proíbe de comer. Bom, há também um outro texto que diz o seguinte: animais ou aves que morram de si mesmos, não os comereis. E nós temos na íntegra, em Deuteronômio 14, 21, da seguinte maneira: não comerás carne de nenhum animal achado morto, acidentalmente. Podereis dá-la para comer ao estrangeiro que reside nas tuas cidades, ou vendê-la a um forasteiro, pois tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Bom, aqui há alguma coisa um pouco estranha, até engraçada. Ou seja, os israelitas não podem comer a carne de nenhum animal achado morto acidentalmente. Porém, eles podem dar desta carne aos estrangeiros que residem nas suas cidades, ou então vender isso para um forasteiro. Isto não era permitido aos israelitas porque eles eram um povo consagrado ao Senhor Deus. Bom, é mais uma curiosidade, né? Vamos ver agora animais puros que se podem comer dentre os insetos alados. Em Levítico 11, de 21 e 22, nós temos os seguintes textos. Dentre os insetos alados que andam de quatro, podereis comer. Somente os que têm duas patas mais longas para saltar sobre a terra. Dentre estes podeis comer os seguintes: todas as espécies de gafanhotos, acrídeos, grilos. Na Bíblia 1 dá uma denominação diferente a eles, que diz brugo, ataco, afiômaco e gafanhoto. Ou seja, os gafanhotos que se cuidem, né? Ainda bem que eles são em grande quantidade. Quando eles atacam plantações, acho que até é difícil pegá-los, né? Mas tudo bem. Estes insetos alados podem ser consumidos. Bom, animais imundos dos quais não se pode comer dentre os insetos alados. Tereis por abominação todos os insetos alados que andam sobre quatro patas. Em Levítico 11, 23 diz: qualquer outro inseto de quatro patas. Então, insetos que tenham quatro patas não podem ser consumidos. Ainda preciso fazer uma pesquisa na parte da internet no quais são os insetos que possuem quatro patas, para então depois fazer algo mais completo. Bom, animais imundos dos quais não se pode comer, dos que andam, nenhum dos que andam de rastros. E nós temos o texto em Levítico 11, 41 e 42, na íntegra, da seguinte maneira: todo animal que rasteja sobre a terra é coisa abominável, e não se poderá comer. Não comereis nenhum animal que se arrasta sobre o ventre, que anda sobre quatro ou mais patas. Enfim, nenhum animal que rasteja sobre a terra podereis comer,
pois são abomináveis. Então, dentro disto aqui, nós temos serpentes de todos os tipos, jacarés, crocodilos e lagartos. Então, esses animais são abomináveis para os israelitas, segundo a lei mosaica. Nós sabemos hoje que muitas pessoas até comem cobras, cortam lá uma certa distância da cauda e da cabeça por causa de veneno e consomem normalmente. Porém, naquele tempo era proibido. A outra curiosidade aqui a respeito de não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. E Deuteronômio 14, 21 diz: não comerás carne de nenhum animal achado morto acidentalmente, podereis dá-lo para comer ao estrangeiro que reside nas tuas cidades, ou vendê-lo a um forasteiro, pois és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Porém, não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe. Há certas proibições que eu não achei ainda um sentido. Ainda estou procurando o sentido para esse detalhe, né? Por que não pode ser cozido no leite da mãe? Eu acho difícil, ou pelo menos nos dias de hoje, alguém cozinhar carne em leite. Mas isso está escrito na Bíblia. Há uma outra curiosidade também a respeito de alimentos, não na hora do consumo, mas na hora do plantio, que diz o seguinte, em Deuteronômio 22, 9: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, pois, neste caso, tudo seria declarado coisa santa. O grão semeado e o produto da vinha. Então, olha só, neste caso, não poderá ser semeado uma vinha com duas espécies de semente, porque seria coisa santa. Na Bíblia 1 tem o seguinte texto: não semearás a tua vinha doutra semente, para que não suceda que tanto o que semeaste como o que nasce da vinha, um e outro se corrompam. Então, na Bíblia 2, diz que tudo seria declarado coisa santa. Na Bíblia 1, diz um e outro se corrompam. Há duas coisas antagônicas. Porém, a Bíblia recomenda que não se plantem no mesmo lugar, por exemplo, numa vinha, duas espécies de sementes. Bom, vamos dar continuidade. Sangue. Se um homem da casa de Israel ou estrangeiro comer sangue, Deus pregará nele os olhos da sua indignação e o perderá do meio do povo. É interessante isto. Nós já vimos acima que sangue é considerado como a alma de uma pessoa, ou a alma de um animal. No caso, quando é proibido de comer a carne de um animal com sangue. Portanto, comer sangue é comer a alma de alguém ou de um animal. Nós temos em Levítico 17, de 10 a 12, o seguinte texto: se um israelita ou estrangeiro que mora no meio de vós comer qualquer espécie de sangue, voltarei a face contra tal pessoa e a eliminarei do meio do povo, porque a vida de um ser vivo está no sangue. Eu vos mandei pôr o sangue sobre o altar para expiar as vossas vidas, pois o sangue que faz expiação pela vida, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Por isso, disse aos israelitas: ninguém de vós poderá comer sangue, nem mesmo o estrangeiro que habita no meio de vós. Eu sei que há uma religião que proíbe, inclusive, a doação de sangue. É proibido. Se uma pessoa tiver que receber uma
transfusão de sangue estiver em condições muito graves, não vai receber essa transfusão. Isso já causou vários problemas médicos, porque o médico não admite esse tipo de coisa, perder uma vida por causa de uma transfusão de sangue. Mas nesta religião, eles não permitem. Possivelmente por causa desse motivo, porque a vida de um ser vivo está no sangue. E doar o sangue de uma pessoa para outra seria doar a alma de uma pessoa para outra. Bom, vamos ver agora como está escrito em Deuteronômio 12, de 15 a 16, que versa sobre o mesmo tema, porém com outras palavras. E diz o seguinte: Mas, quando quiseres, poderás bater um animal e comer a carne em qualquer das tuas cidades, conforme os bens que o Senhor teu Deus te conceder. Poderão comê-la tanto o homem impuro como o puro, como acontece com a gazela e o cervo. Contudo, não comerás o sangue, tu o derramarás sobre a terra como água. Então, aqui diz o seguinte: poderão comer desses animais, a carne desses animais, tanto o homem que é impuro, quanto o homem que é puro. O que é um homem impuro e um homem puro? Um homem puro, por exemplo, é um homem que toca num defunto, ele fica durante um certo tempo impuro. Uma mulher, quando está menstruada, é impura, e assim por diante. Porém, tanto um quanto o outro poderão comer da carne dos animais, porém não o sangue. Bom, agora vamos falar alguma coisa que diz respeito à vida social, referenciada com relação aos alimentos. E diz o seguinte: o alimento, se entrares na seara do teu próximo, poderás colher as espigas com as mãos, mas não poderás cegá-la com a foice. Olha só, você não tem uma seara, porém você entra na seara do teu próximo e vai lá e colhe as espigas com a mão. Isso é permitido, não é roubo. Porém, você não poderá cegá-las com uma foice. É só o que a tua mão puder carregar. Aqui diz na íntegra, em Deuteronômio 23, 26. Quando entrares na plantação, na Bíblia 1 diz, seara, do próximo, poderás colher espigas com a mão, mas não poderás usar a foice. Mais ainda, em Deuteronômio 23, 25, diz o seguinte: quando entrares na vinha do próximo, ou seja, uma vinha que não é sua, poderás comer uvas até saciares o apetite, mas nada ponhas na cesta. Ou seja, você tendo fome, pode entrar numa vinha de uma pessoa qualquer, pode comer das uvas até ficar saciado, mas nada poderás colocar na cesta, nada poderás levar contigo para fora. Na Bíblia 1 está escrito exatamente nessas palavras, mas não as leves contigo para fora. Hoje, se alguém entrar numa vinha e começar a comer as uvas, vai ter um problema sério. Porém, o cuidado com o próximo, na antiguidade, na parte do tempo dos israelitas, de Moisés, era diferente. Não era crime. Só não podia encher alguma cesta e levar embora, mas podia comer lá. Bom, agora vamos comentar sobre imundo é o mal que sai da boca. Nesta passagem, os fariseus comentam sobre não lavar as mãos antes de comer pão. Porém, se refere à impureza e pode ser utilizado como um exemplo para os alimentos. E diz na íntegra a parábola que está em Mateus 15, de 10 a 14.
Depois Jesus chamou o povo e disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna alguém impuro, mas o que sai da boca. Isto é o que torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e disseram: Sabes que os fariseus ficaram chocados quando ouviram estas palavras? E ele respondeu: Toda planta que o Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os, são guias cegos. E se um cego guia outro cego, os dois caem no buraco. A explicação a isto nós temos em Mateus 14, 15 e 15 a 21. E diz o seguinte: Pedro tomou a palavra e disse: Explica-nos esta parábola. E ele respondeu: Também vós ainda não a compreendeis? Não sabeis que o que entra pela boca desce ao estômago e é evacuado para o esgoto? Mas que o que sai da boca provém do coração, e isto torna a pessoa impura, porque do coração provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os roubos e os falsos testemunhos, as calúnias. E é isso que torna alguém impuro. Mas comer sem lavar as mãos, isso não torna ninguém impuro. Isso não quer dizer agora que nós vamos comer, almoçar ou jantar ou tomar um café sem lavar as mãos. Hoje é um costume nosso fazer isto, mas se num determinado momento isso não é possível, não dá para se fazer isso, isso não é um problema. Não vai tornar, desculpem, a pessoa impura. Ou seja, na íntegra está escrito, mas comer sem lavar as mãos, isto não torna ninguém impuro. Bom, há uma outra passagem aqui na Bíblia que se refere a Pedro. Nós temos em Atos dos Apóstolos 10, de 9 a 16, o seguinte texto. No dia seguinte, enquanto caminhavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para rezar por volta do meio-dia. Sentiu fome e desejava comer. Enquanto preparava a comida, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e alguma coisa, como uma grande toalha sustentada por 4 pontas, baixando sobre a terra. Nela havia toda espécie de quadrúpedes, répteis da terra e pássaros do céu. E ouviu a voz que lhe dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro disse: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. E de novo disse a voz: Não chames de impuro o que Deus purificou. Olhe só a voz que dizia: Não chames de impuro o que Deus purificou. Isto se repetiu por 3 vezes. Depois a toalha se recolheu ao céu. Olha só, Pedro sabia dos alimentos que poderiam ser ou não consumidos, coisas que eram consideradas impuras, profanas. Porém, do céu desceu uma toalha, sustentada por 4 pontas, com todas as espécies de quadrúpedes, répteis da terra e pássaros do céu. E a voz lhe dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Como nós já vimos, Pedro recusou. Porém, a voz lhe disse: Não chames impuro o que Deus purificou. Então, olha só como nós temos várias contradições.
Lá no começo, na criação do homem, todos os animais da terra, do ar, que rastejam, insetos, todos foram dados como liberdade para serem consumidos. A Bíblia, na lei mosaica, proibiu alguns alimentos, como a própria baleia, que eu achei isso muito interessante, o golfinho e vários outros animais, como, por exemplo, o camelo. O camelo nós sabemos que era muito utilizado por meios de transporte. Então, tudo isso foi proibido. Jesus disse: o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. E Pedro foi abordado por uma toalha com todos os tipos de animais, da terra, do ar e daqueles que rastejam, para ele matar e comer. Então, no começo, na criação do homem, foi tudo liberado. A lei mosaica proibiu alguns. Deus, ali, quando chegou a Pedro, disse: todos os animais que foram purificados por Deus, que foram ah, que Deus purificou, todos os animais que Deus purificou não são impuros. Não chames de impuro o que Deus purificou. Bom, como comentário final, eu posso dizer o seguinte: hoje, em várias partes do mundo, muitos comem diversos insetos e alimentos que não são comuns para a maioria das pessoas e não consideram pecados. O que eu quis dizer com a abordagem destes textos? Em primeiro lugar, todos os animais foram liberados para consumo humano. Da terra, do ar, das águas, insetos e etc. A partir de um determinado momento, alguns foram proibidos. E no final, Deus, quando chega a Pedro, diz: o que Deus purificou não é impuro. Há pessoas que não comem carne de modo nenhum. Muitas pessoas dizem que a ascensão permite ou exige que a pessoa não coma carne, porém isto é uma decisão de cada um. O fato de se comer carne não é pecado, não é impuro, porque desde os primórdios foram liberados para consumo. Eu sei que eu posso receber algumas críticas das pessoas que não comem carne de modo algum. Há pessoas que nem tomam leite, nem comem ovo, nada que seja de origem animal. Eu respeito esta posição. Conheço várias pessoas que têm essa posição. E cada um tem que definir o que é importante para si e não criticar aos outros. Se alguém gosta de comer carne, coma. Não é pecado, não é impuro. Se alguém não gosta de comer carne, não coma. Tem os seus motivos. Porém, comer não é pecado. É isso que eu queria deixar como ênfase neste pequeno programa, nessa pequena palestra. Bom, com isto eu me despeço dos senhores e das senhoras. Por favor, não se esqueçam de clicar naquele breguetinho do gostei para poder incentivar o nosso canal. Que Deus abençoe a todos e a todas. Eu sou João Batista. Namastê.